Mas vamos retomar um assunto que a gente começou a edição do 3 em 1 de hoje, após o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, dizer que a PEC da segurança é inadmissível, o presidente Lula retrucou a declaração dele. Vamos ouvir novamente essa manifestação de Caiado e também de Lula? Eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Eu acho que o governo federal devia tratar num pacto internacional, porque são 3 ou 4 países só que produzem cocaína. E agora sim, vamos ouvir então a fala de Lula, ironizando depois dessa fala do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Vamos ouvir. O dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião. Vamos já trazer essa fala, então, de Caiado, também de Lula aqui para o nosso debate de hoje. Como que vocês enxergam? Claro que essa PEC de segurança, como a Marília falou, né, foi a primeira reunião, a reunião de apresentação para os governadores e já mostrou bastante resistência, né? O Caiado, destoou um pouco dessa fala? Foi uma crítica muito incisiva? Ou, de fato, ele estava no direito dele, ele, de fato, não gostou do texto apresentado? O Caiado não está sozinho, Soraya. O governador Tarcísio, tudo bem que foi de uma maneira mais velada, também teceu críticas. O grande problema deste projeto, dessa PEC da segurança, é ferir o pacto federativo, é abrir o precedente. As coisas elas vão acontecendo aos poucos, né? E justamente tirar o controle da polícia estadual, esvaziar a polícia estadual e passar a segurança pública para o âmbito federal. O diabo mora nos detalhes. Inclusive, hoje, eu estava relendo o caderno de teses do 5º Congresso do PT, 2015, página 10. Convido a audiência a ler. E lá está escrito, qual que é o objetivo do partido? Desmilitarizar a polícia. É óbvio que você não vai conseguir desmilitarizar a polícia da noite para o dia, mas o primeiro passo é justamente centralizar o poder de polícia no governo federal, esvaziando o poder dos governos locais, do governo estadual. Então eu vejo essa PEC da segurança com muitas ressalvas. Se o governo quiser fazer a parte dele, Soraya, que controle melhor as fronteiras. O Caiado tem razão, né? O poder, o crime organizado tem muito poder porque entra muita droga pelas fronteiras e isso, evidentemente, dá muito dinheiro ao crime organizado para corromper a justiça e entra muita arma ilegal e tem poder de fogo igual o Exército. Aliás, este é o meu tema da minha coluna hoje na Jovem Pan. Convido também todos a lerem. Ok, convite feito. Bom, mas de fato essa PEC da segurança, né, Segré, ela quer ampliar a atuação da União no combate à criminalidade, mas as próprias forças de segurança, de certa forma, acabam se divergindo entre elas, né? Como fazer a integração de todas? Bom, há um pouco tempo atrás, o nosso colega Felipe Dávila deu uma sugestão, reiteradamente aqui no 3 em 1, de integrar inteligências das polícias. Isso poderia ajudar muito. Me chamou muito a atenção, com pena, digo, a ironia do presidente Lula, porque quando a gente avalia, e tenho aqui o período de referência, 2023, ainda 2024 não saiu, de quais são os estados mais seguros da União. E a gente tem Santa Catarina, não foi. Não precisa. Vou para que me digam o que tenho que fazer, não precisa. Parecia que a única intenção, entre outras coisas, era colocar câmeras. Inclusive, numa fala estendida do Caiado, ele mencionou, eu não vou colocar câmera nenhuma na polícia militar do meu estado. E essa não é a primeira vez que ele fala isso. Não. Em eventos recentes aqui em São Paulo, eventos sobre segurança pública também, ele já tinha manifestado isso, de que não quer usar câmeras em sua polícia do estado. Então nós temos Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas
Minas Gerais, Goiás está em oitavo, sobre os primeiros 10. A média está entre o 10 e o 11. E quando a gente avalia a crítica que o Caiado faz, tem lógica do ponto de vista do partido. O PT tem 4 governadores hoje. Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia. Quando a gente avalia isso, Piauí é o único que está nos 10 melhores. O resto, nós temos Rio Grande do Norte 14, Ceará 24 e Bahia 26 sobre 27. Então está certo, presidente, deveriam esses 4 estados perguntar para Caiado como ele fez para melhorar a segurança, porque fica muito claro que na governabilidade ou no governo do PT, a segurança não é segura. O texto, na maneira como se coloca, pelo que a gente ouve ali dos governadores, vai interferir na gestão dos estados, né? E por isso talvez essa crítica mais enérgica, né, Piperno, à PEC. Essa PEC, ela prevê uma série de coisas, né? Inclusive um novo papel para as polícias federal e polícia rodoviária, né? Então, isso é algo muito importante. No caso, por exemplo, da segurança de Goiás, que ele diz que o crime acabou, não. O Goiás, de fato, talvez não seja dos estados mais violentos, mas como todos ainda tem muita coisa para melhorar. Aliás, você sabe que Goiás, inclusive, virou o ano passado, né, manchete em todos os noticiários por causa da história do Lázaro. Um criminoso, né, mobilizou praticamente centenas e centenas de pessoas e por vários dias, muitos e muitos dias aí, e aí havia toda aquela dificuldade para capturar uma pessoa lá, que se sabia onde estava e mesmo assim foi uma operação difícil. Então há muita coisa para ser consertada em todos os estados. É óbvio que eu, se fosse governador, também ficaria incomodado com qualquer proposta de diminuir o meu papel, o papel de autonomia dos estados. É evidente que isso tem que ser melhor debatido, sim. Não é uma operação fácil, até porque as polícias estaduais têm contingentes muito maiores do que as polícias federais. A Polícia Federal, por exemplo, tem 12 mil homens, é uma corporação relativamente pequena, se comparado, por exemplo, ao universo, né, das polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Imagina o Rio de Janeiro, por exemplo, se pode esnobar qualquer coisa. Então, é evidente, isso é um ponto de partida, há muitas coisas que podem ser melhoradas, críticas que devem ser feitas assim. Foi muito importante o governador Caiado está lá também, é isso aí. Vai lá, debate, discute. Eu divirjo disso, eu concordo com aquilo, está perfeito o papel dele. Então, assim, tomara que eles continuem discutindo, se tiver que brigar, briga, mas que saiam com algum tipo de solução. Segre. Quando o Piperno faz menção a Lázaro aí em Goiás, Piperno, o governo federal não tem nenhum direito moral de falar sobre o Lázaro em Goiás, quando teve 2 pessoas que escaparam, ou 3, de um presídio de segurança máxima, que deixou de ser segurança máxima quando teve fugitivos, demoraram um monte de tempo para recapturar. Então, se a gente comparar, eu não sei qual dos dois é mais vexaminoso. O Lázaro é um vexame muito maior, porque ele é um criminoso comum. Os outros não, ligados a quadrilhas, a crime organizado. Então, os outros tinham uma estrutura externa melhor e tal. Mas um estava dentro do governo. E não estou defendendo, apenas está. Já que comparemos os 2 casos. Em Goiás era a Polícia Militar. Quando a gente ia para esses 3 ou 2 fugitivos, estavam falando da Polícia da União, é a Polícia Federal, é o sistema do Ministério da Justiça. Então, não é um para ir em contra do outro, porque quando um critica um, o outro vai falar, e você que escaparam da segurança máxima? Então, quando ele fala que acabou o crime lá e tal, olha para o Lázaro, porque o outro não está falando, olha, eu acabei, erradiquei. Não, tem defeitos, é por isso que está se tentando uma outra solução. Porque há problema, sim, e os governos têm que assumir isso. E aí, Segre, quando ele fala, por exemplo, de 3, 4 países de onde entram as drogas, ele está certo. O crime transnacional é importante. E muitas vezes o crime transnacional, ele nem comete as suas ações no estado por onde ele entra. Às vezes ele entra pelo Mato Grosso e vai cometer o crime no Rio de Janeiro. Mas, isso então, aí acontece. Se não tiver dentro dessa PEC, ou como queira que se chame, uma mudança no Código Penal,
Se não tiver uma mudança, em termos que a polícia pode colocar tudo. A polícia prende e vem uma cadeia, como uma audiência de custódia, libera todo mundo. Liberaram outro dia um cara que levava 853 quilos de cocaína. E liberaram. Então, de que serve uma PEC de segurança quando um juiz libera um cara que estava com 850 quilos? Não, mas o juiz errou, é verdade. O governador do Mato Grosso, ele foi muito feliz. Ele falou o negócio. Inclusive, eu até ia pedir para... A gente consegue novamente ouvir o que o governador interino, né, do Mato Grosso disse também a respeito dessa PEC da segurança. Vamos ouvir. Só um minutinho, eu vou chamar então primeiro o Zé para comentar e analisar também. Zé, você vê esses obstáculos da PEC da segurança como também uma impossibilidade para que ela passe? Já existe uma resistência. Eu conversei com o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Coronel Meira, ele é de Pernambuco, né? E ele é vice-presidente e disse que já existe uma proposta de emenda à Constituição lá na Comissão de Segurança Pública exatamente para se contrapor. O temor dele é de que essa polícia ostensiva, que será transformada da Polícia Rodoviária Federal, se transforme ali numa guarda bolivariana do presidente Lula e do governo. É a expressão dele. Mas não é só esse contexto. Existem também os contextos estaduais. Quando o governador Ronaldo Caiado fala de segurança, ele tem garrafa para entregar. Isso porque ele saneou o Estado. Como? Valorizando o trabalhador da área de segurança. O policial lá é valorizado. Quem comete crime, o policial que comete crime é punido naturalmente, mas ele não deixa ninguém falar mal da polícia dele e ele sai em defesa da polícia e valoriza a polícia. É o que concorda o deputado Coronel Meira. Diz que quer fazer uma mudança no setor e precisa, valorize o policial. Aprove um piso salarial, né? É preciso um piso nacional salarial para o policial, é preciso equipar em tecnologias policiais e é por aí que começa essa mudança. Que algo deve ser feito? Sim, é preciso. Esse foi o principal ponto em debate nas eleições municipais, para você ter uma ideia. Então, essa concentração do sistema de inteligência e de informação junto com a Polícia Nacional, isso dificilmente será aprovado no Congresso Nacional. Vamos ouvir então agora o que disse o governador interino do Mato Grosso, Otaviano Pivetta. Ele elogiou a iniciativa do presidente, diz que criminoso precisa voltar a temer o poder público. Então vamos ouvir. O crime organizado, nós que representamos o Estado, reconhecemos que está organizado. O Estado, no entanto, ele não consegue combater o avanço do crime organizado, porque o Estado é muito formal. Os nossos servidores que atuam na segurança, eles gozam de todos os direitos, trabalham horário dentro da lei. O criminoso, ele trabalha dia e noite, ele tem criatividade, tem facilidade, não assina carteira, é tudo muito mais rápido e mais fácil para avançar, e é o que está acontecendo. Ao contrário, então, do Caiado, governador interino do Mato Grosso, elogiando, portanto, essa proposta. Pois é, mas eu não sei se a solução passa por essa proposta, Soraya, até porque no diagnóstico dele, ele disse, olha, é preciso, novamente, que o crime organizado tenha medo do poder público, algo que não acontece por duas razões. Primeiro, novamente, o poder do crime organizado está, em última instância, no seu poder bélico. O crime organizado consegue enfrentar a polícia, eu diria até talvez enfrentar o exército, dado o seu arsenal. Esse é o primeiro ponto. E isso passa pelo controle de fronteiras. Segundo ponto, a certeza da impunidade no Brasil. Então, o bandido hoje, ele sabe que ele pode trocar tiros com a polícia, ele pode matar um policial, que a lei vai ser benevolente com ele. Ele vai ficar preso aí um tempo, depois ele vai sair, ele vai sair pela porta da frente, ele vai sair dando risada. Então, você tem uma combinação perfeita e explosiva para o aumento da criminalidade no Brasil. De um lado, a impunidade,
e do outro, o poder bélico dos criminosos. É óbvio que os criminosos não vão respeitar o Estado. Segre, antes, quando a gente ouviu lá no comecinho, você até demonstrou que você queria falar. O que você vai de acordo com essa fala ou não? Do governador interino, não, sim, ao contrário. Está elogiando indiretamente a criatividade do bandido, a liberdade que ele tem, que ele não assina carteira, trabalha dia e noite, que é um elogio para quem trabalha dia e noite. É um diagnóstico, mas é um diagnóstico, de alguma forma, pouco feliz, porque, lógico, o policial tem horário, tem que ter horário, mas você resolve isso colocando 2 turnos e 2 policiais, um com horário e outro com horário. Então você atende o horário do marginal, que tem um horário ampliado, segundo a fala do governador. Pelo outro lado, a criatividade, não me parece que no caso da bandidagem seja para ser elogiado. É criativo, claro que é criativo, e por isso caímos em golpes, em assaltos, em furtos, em um monte de coisas. Mas essa criatividade deveria ser contraposta com tecnologia, sim, inteligência do lado da polícia. Senão, então, falamos, acabou, eles são criativos, trabalham mais do que a gente, não assinam carteira, a gente assina carteira. Então, não entendi, sinceramente, não entendi a fala do governador interino. Piperno. Eu entendi, assim, ele fez um diagnóstico, acho que ele quis apontar dificuldades, porque, enfim, que o poder público tem para lidar com inimigos tão poderosos, e na avaliação dele, criativos, que estão sempre em busca de novas formas de diversificar a atividade criminosa, até porque o governador Tarcísio já falou isso aqui algumas vezes, e isso todo mundo sabe, que hoje, muitas vezes, o crime, ele mudou o seu perfil, não é mais em relação a algumas organizações, ele não é mais um crime do bando que sai aí matando, é do crime que entra em atividades formais. Esse ainda é mais difícil de combater. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem empresa de ônibus de transporte público, né, que está sob intervenção. Outro dia eu vi uma estatística, Piper, só corroborando com o que você falou, que droga hoje representa 15% do faturamento. Deve estar diminuindo, porque ele parte para uma empresa de transporte público em que, ninguém suspeita que, afinal de contas, é aí que o braço do crime chegou. Então, isso é até mais difícil combater. Então, para isso, precisa sim de um trabalho de inteligência muito integrado no país todo. E a proposta fala desse tipo de integração de informações. Tem que ter.